Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Estamos aqui com mais uma palavra, com mais uma mensagem em nosso canal. Eu gostaria que você já deixasse o seu like, que você ativasse o sininho, para que você possa receber todas as nossas notificações e que você compartilhasse com algum amigo, com algum querido, com alguém que está precisando dessa palavra e que você refletisse e meditasse naquilo que o Senhor tem para você nesta noite, neste dia, nesta tarde. Sinta-se à vontade em nosso canal. Aqui nós falamos sobre adoração, nós falamos sobre posicionamento, nós dançamos, nós falamos sobre arte, sobre história, nós falamos sobre o nosso Deus, o quão importante as artes é para nós e para se trabalhar como um instrumento na casa do Senhor. Mas nós não podemos deixar de nos atentar com a riqueza da palavra. Nós que trabalhamos com arte, nós precisamos entender que é muito mais do que uma aparência, que é muito mais do que um espetáculo, do que uma beleza, que um entretenimento, mas é uma essência de adorador. É isso que nós devemos meditar nas Sagradas Escrituras, amém? Então, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero dividir com você. E a palavra é aparência ou essência. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e meditar nessa palavra. O Senhor lhe concedeu aparência ou essência? E para meditar neste tema, nós vamos abrir em Salmos, no capítulo 139 e versículo 14, que diz assim o texto: Eu te louvarei, porque me formaste de uma maneira assombrosa e maravilhosa. E a minha alma o sabe muito bem. Essa passagem, ela se refere a todos nós, os seres humanos. No entanto, sem dúvida, se refere ao nosso Messias. Aleluia! No Novo Testamento, nós podemos observar o nascimento do nosso Senhor e a maneira assombrosa com que ele foi formado, de forma maravilhosa e milagrosa. E podemos também observar, que dentro de uma barriga de uma grávida, como que uma criança, um ser se forma, com todos os seus ossinhos, com todas as suas células, os seus membros, é de forma assombrosa. E o Senhor nos chamou para esse plano, para fazer a sua obra diante dessa terra. E também nós vamos abrir agora em Jeremias, no capítulo 1 e versículo 5, que diz assim o texto: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, constituíste por profeta às nações. Aqui o Senhor está falando conosco sobre, quando ele diz aqui, te santifiquei, se refere-se ao chamado de Jeremias, que ele havia sido separado para um uso particular. Assim como Jeremias, nós fomos chamados para algo específico. E com essa particularidade de sermos chamados para algo específico, nós temos a nossa individualidade. O que Deus ele está falando para nós aqui? Deus, ele não muda sua personalidade. Deus nos fez únicos. Deus não quer que você seja uma versão daquilo que as pessoas desenharam. Deus não tem interesse que você caiba numa forma que o outro idealizou. Deus respeita a sua
personalidade. O que Deus altera, o que Deus transforma é o nosso caráter. Por que ele tem que transformar? Porque nós temos que ser como Jesus. Nós temos que ser discípulos do Mestre. Não por imposição, mas por uma decisão, uma escolha, um livre-arbítrio. Embora sabemos que aqueles que estão com o Senhor Jesus, aqueles que estão no seio do seu amor, aqueles que já estão na sua presença, devem fazer a vontade do seu Senhor. Então, se nós temos dono, seguiremos as regras do nosso Senhor. Então, esse livre-arbítrio, ele não nos caberá mais diante da jornada que eu quero trilhar com Jesus, porque agora eu quero fazer a vontade do Senhor, amém? É como Paulo dizia, se eu tenho um dono, as minhas vontades, os meus desejos, quem eu era antes de Cristo, não me cabe mais em Cristo. Agora eu estou crucificado em Cristo Jesus. Então, as minhas vontades, os meus desejos, os meus prazeres que alimentavam a minha carne, não me cabem mais. Então, o livre-arbítrio não existe mais, porque eu agora estou em Cristo. Eu quero fazer a vontade de meu Pai. E Deus, ele também respeita a sua individualidade. Deus também transforma o seu temperamento, mas ele não altera a sua personalidade. O que a gente precisa entender é que a gente precisa ser refinado, a gente precisa ser moldado. O Senhor Jesus é o nosso guia. O Espírito Santo é o nosso guia, é o inspirador para o crescimento pessoal. Aleluia! Mas, porém, todavia, entretanto, o Senhor, ele precisa nos refinar. Ele necessita, melhor dizendo, nós precisamos e necessitamos que o Senhor nos ofereça a capacidade de transformação e crescimento através da fé que Ele tem para nós. Amém? Quando Deus ele colocou essa palavra no meu coração, aparência ou essência, por que Ele colocou essa palavra no meu coração? Porque hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas querem que a gente caiba numa ideologia, numa ideia, numa forma que eles inventaram, né? Que eles querem para nos inserir junto do seu bando. E nós não podemos esquecer que quando Deus ele tem um projeto na sua vida, na minha vida, não é você que se apresenta. Nós não podemos ter a ansiedade de, não, porque Deus me prometeu algo, Deus falou algo e está demorando a acontecer e eu tenho que ajudar Deus, eu tenho que acelerar Deus. Amados, parou. Em nome de Jesus, parou. Não entre por esse caminho. Não entre porque você vai se perder, você vai começar a se atropelar, você vai cometer o pecado da precipitação, de querer as coisas antes do tempo de Deus, de querer ser advogado de Deus, de que ninguém, amados, morreu por nós, além de Cristo. Ninguém deu sangue, a vida, ninguém tem a capacidade de se colocar no lugar de Cristo, por mais bom que você seja, por mais sábio que você seja, por mais capacitado que você seja. Só o Senhor pode ocupar esse lugar. Graças a Deus que é Ele que está ocupando esse lugar em nosso coração. E nós devemos apenas entender que é o Senhor que abre as portas. Deus não está atrasado. Jesus Cristo não está atrasado. O mérito de quando isso acontecer tem que ser de Jesus. É dele,
esse lugar de honra. Em nome de Jesus, na hora certa, o Senhor Jesus Cristo, ele vai marcar na agenda dele. E tudo que ele nos confiou vai acontecer no tempo de Deus. Mas não queira, em nome de Jesus, não queira estar em um lugar que o outro inventou. Não queira fazer algo que o outro desenhou. Não queira ser uma outra pessoa que você não é, para agradar alguém, para estar no lugar de alguém, para roubar o lugar de alguém, usurpar o local, usurpar o dom. Que quando o dom ele é mais importante do que o caráter, nós já nos perdemos. Nós já nos perdemos, amado. Sabemos que aquele que trabalha com dança, que trabalha com teatro, que trabalha com qualquer outro setor, com mídia, sabemos que a gente faz muitos personagens da palavra de Deus, a gente faz muitos personagens dentro dessa forma, né, de buscar o entendimento acerca das artes. Mas nós não podemos ser um personagem inventado pelos outros, ou um personagem que foi inventado por nós mesmos para ocupar uma posição. Nós não precisamos disso. Nós temos que ser apenas aquilo que Deus determinou. E Deus ama a sua personalidade. Deus ama a sua personalidade. Em nome de Jesus. O que Deus não ama é o nosso jeito, o nosso temperamento, muitas vezes explosivo, muitas vezes errôneo, muitas vezes melancólico. Tudo que tem uma dose extra de excesso nos atrapalha. O problema não é o veneno, é a dose dele, porque ninguém é perfeito. Mas nós não podemos também nos envenenar com o veneno de ninguém. Porque o mesmo veneno que ele mata, ele também cura. No Instituto Butantan, as serpentes, quem foi mordido de serpente tem que tomar o antídoto. E o antídoto é o mesmo veneno da serpente. Então, a questão não é o que fizeram comigo. É quem eu vou ser depois disso que fizeram comigo. Nós necessitamos entender que quando for a hora de Deus em nossas vidas, o Senhor é quem vai nos apresentar. Mas não podemos viver uma vida de aparência, mas sim de essência. Essência daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Deus não muda a sua personalidade. Deus não tem prazer de te fazer um personagem que tenha necessidade de agradar e entreter os outros. Mas Ele refina, Ele oferece, vou repetir mais uma vez, a capacidade de transformação e crescimento através da fé, através das suas escolhas. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 11, diz assim o texto: Em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulheres não apareceu outro maior que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Aqui está falando da nova aliança, está falando que é aquele que se coloca, aquele que é o menor da casa, se torna
herdeiro da nova aliança. Você não tem a necessidade, irmão. Você que trabalha com arte, você que é cheio, de repente, de dons, sendo que você se destaca, e isso às vezes atrai inveja de um, inveja do outro. Você não tem a necessidade de ser um personagem. Não seja um personagem. Seja somente aquilo que Deus espera de você. Servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Seja não aparência, mas essência. O que te motiva? O que te motiva estar na casa do Senhor? O que te motiva ajudar alguém? O que te motiva fazer a obra do Senhor do jeito único que você faz? Porque você é único, irmão. Os polegares dos dedos, que tem a nossa identidade, é única. Ninguém tem os mesmos desenhos, o mesmo código genético do outro. Ninguém pode ser igual ao outro. Deus respeita a nossa individualidade. E por que você, Deus está falando comigo desta forma, por que você quer caber num desenho do outro? Num formato do outro? Nós temos que entender quem nós somos em Cristo Jesus. O que Ele tem para nós. Você já sabe o que você é em Cristo Jesus? O que você tem que fazer? Você já sabe o que Deus te chamou para ser nesta terra, neste tempo, nesta geração? Você já sabe como que Deus ele pode usar essas individualidades para poder somar no reino dele? No que você pode ser útil para o reino dele? Então você precisa perguntar para aquele que te formou, para aquele que te enviou. Você precisa buscar pelas madrugadas, você precisa orar, você precisa clamar, você precisa mudar as suas conexões. Você precisa buscar amizades que carregam a presença de Deus, que querem realmente viver uma vida intensa na busca do Espírito Santo, que tem relacionamento com Ele, que tem vida, que tem experiências, expectativas acerca da obra, acerca da presença, porque Deus não precisa de nós. É nós que precisamos dele. Deus não precisa. Ele conta que nós possamos atender o chamado. Ele conta conosco para que nós possamos obedecer a essa incumbência. E é isso que Deus tem para cada um de nós, um chamado. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Mas não queira ser aquilo que o outro desenhou. Se descubra, se desperte em Deus. Se descubra e se desperte em Cristo. Pergunte a Ele, Ele que te formou, Ele que te fez. Busque ao Senhor, se alimente. Mude, se preciso for, a sua geografia. Mude, se preciso for, as suas mesas. Mas não morra. Não morra. Eu estou falando com adoradores aqui. Gente que tem talentos. Gente que deveria estar usando na casa do Senhor. Está usando para atrair almas para o Senhor. Estão enterrando. Porque não entendeu que não é aparência, é essência. É isso, irmã. Mas irmã Alessandra, ninguém acredita, ninguém vê, ninguém me ajuda. Irmãos, quem te chamou foi quem? Quem te deu o dom foi quem? Quem lhe convidou,
quem lhe deu esse presente. Foi quem? Quem deu o sangue dele para te salvar? Foi quem? Então você tem que perguntar para aquele que te chamou, aquele que confiou a você algo da parte dele. Olha, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor que não possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui o texto está se referindo que essa resposta só Jesus Cristo pode te dar e me dar. A instrução, a orientação, só Jesus Cristo pode nos dar. E quem que Jesus Cristo confiou essa orientação nessa jornada de vida que nós temos? O Espírito Santo. Queridos, quantos de nós estamos esquecendo do Espírito Santo? Quantos de nós estamos nos esquecendo do Espírito Santo de Deus? Não podemos. Não devemos. Devemos buscá-lo. Que ele não se retire de nós. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo não se retire de nós, porque senão, irmãos, estamos perdidos. Estamos completamente como se fosse um carro desgovernado, numa via de mão dupla, numa noite de chuva, sem muita iluminação, um bêbado dirigindo, cheio de gente no carro e fazendo zigue-zague. Estamos perdidos. E o texto continua: mas nós temos a mente de Cristo. Aqui se refere que aqueles que têm a mente de Cristo, eles veem as coisas que Deus vê. Deus revela a você e a mim coisas que Ele vê. E muitas das vezes a gente vai dividir com pessoas erradas. A gente vai expor para pessoas que não deveríamos. Temos que entender que muita gente não vai entender aquilo que você carrega. E não é porque aquela pessoa é ruim, não. Tem gente ruim? Tem. Os agentes de Satanás, né, que dão lugar e que gostam de dar lugar, existem? Claro. Mas tem gente que não entende porque ele não entende aquilo que você passou. Ele não passou, irmão. Tem gente que não entende o caminho que você veio porque não foi o caminho que ele veio. Essa estrutura que você tem, homem, mulher de Deus, essa estrutura que você tem, essa vivência, ele não viveu. Então não é com todo mundo que a gente pode expor tudo. Vocês lembram de José? Vocês lembram de Davi? Tem gente que não vai aguentar, não vai suportar aquilo que está sobre você, aquilo que Deus está fazendo em você. Deus te chamou, Deus te escolheu. E não negue-se a isso. A aparência ou essência é uma decisão. Eu quero ser igual a todo mundo, ou eu quero ser aquilo que ele disse e que eu ainda não sei, mas eu quero descobrir na totalidade, na clareza do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus me deu essa palavra para falar com alguém. Eu sei que vai chegar até alguém em algum momento. Não queira caber num mundo que foi estabelecido e criado numa forma
por outras pessoas. Deus ama você. Deus quer usar você. Deus tem planos maravilhosos para você e para mim. E será no tempo dele, no relógio dele. O relógio dele não conta como o nosso. Não sofra. Não morra. Guerreiro, guerreira, joelho no chão, espada na mão. Aleluia. Lembre-se da onde ele te tirou. Lembre-se do presente que ele lhe confiou. Deus não muda sua personalidade, mas ele refina, ele oferece a capacidade de transformação, de crescimento através da fé e das suas escolhas. Eu te abençoo com essa palavra. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa nova jornada da minha vida, no que Deus está fazendo na minha vida, através da vida de vocês. E eu quero dizer que não é aparência, é essência. Eu não quero ser. E nem quero que você seja aquilo que outros desenharam. Mas eu quero que você tenha liberdade em Cristo Jesus, através do padrão dele sempre. Mas que você seja você na totalidade do Espírito Santo. Que você encontre uma boa terra. Que você encontre conexões proféticas, ambientes proféticos, alinhamento profético. E que o novo de Deus venha para a sua vida. É isso que eu desejo na sua caminhada. Que Deus abençoe você. Que Deus te encha de dons e talentos. Que Deus te sustente. Que você creia que eu não preciso acelerar nada. Eu não preciso me colocar no lugar do outro. Cada um tem o seu lugar. Eu não preciso forçar portas e nem você. Na hora certa, quem apresenta é Deus. Na hora certa, quem vai abrir essa porta é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso noivo, o nosso marido, o nosso pai, o nosso amigo, o nosso Deus. Eu abençoo a sua vida. Não desista de ser quem você é. Não desista do seu chamado. E se alguém falar alguma coisa, libere essa pessoa, deixe essa pessoa em paz. E você também, se preciso for, vá em paz. Busque a paz e tenha paz. Mas não tenha aparência, tenha essência. Que Deus abençoe a sua vida. E olha, joelho no chão e espada na mão. Busque ao Senhor, ore, jejue, leia a palavra de Deus, mude as suas conexões, se alimente de novas fontes e não deixe a chama do Espírito Santo se apagar. Mergulhe, vá para o quarto secreto e busque ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Essa palavra me alimentou muito em momentos muito difíceis. Então, antes de ministrar para vocês, Deus, ele ministra primeiro na gente. Então, toca primeiro na gente. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar dividindo. Eu sou uma apaixonada pela palavra de Deus. E que o Senhor te sustente nesse ministério. Que o Senhor te sustente nos dias mais difíceis. E que você seja forte e corajoso como Josué. Amém? Obediente como Abraão. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Até a próxima, adorador. Não desista.
joelho no chão, espada na mão, em nome de Jesus. Fui! Deixe seu like, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, fui!